Antes de mais, uma nota muito rápida. Eu espero que a posição de que a justiça é para quem a pode pagar não seja a posição do Governo e esse tenha sido um excesso momentâneo do Sr. Ministro das Finanças, não corroborado, nomeadamente pelo Ministro da Justiça. Esperamos nós. Sr. Ministro, falou-nos aqui com muita tranquilidade sobre a questão dos juros da dívida, mas os juros da dívida são relevantes no momento em que o Estado emite dívida pública. E a verdade é que hoje de manhã foi emitida dívida de curto prazo a uma taxa de juros que representa um aumento de 1,55% em relação à última emissão de dívida de curto prazo que tinha sido realizada. E eu não vejo como é que é possível que o Governo possa ver nestes dados um sinal positivo do ponto de vista da reação dos mercados financeiros ao Orçamento do Estado, reação positiva que nos tinha sido prometida. A segunda questão que lhe queria colocar tem a ver com os lucros da PT, porque tanto o Partido Socialista como o Governo têm tido, sobre esta matéria da tributação do negócio da PT, um discurso sonso, para dizer o mínimo. O Governo teve, no passado, inúmeras hipóteses, apoios, propostas para mexer nas regras de tributação das SGPS, recusou sempre todas as propostas que vieram nesse sentido e agora chora lágrimas de crocodilo pelo facto de não ser possível tributar o negócio da PT. Mas não foi isso que disse o Ministro, nem o Ministro das Finanças, nem o Primeiro-Ministro. O Primeiro-Ministro assegurou, garantiu que seria feito um acordo para que o negócio da PT fosse tributado de acordo com a lei. E, portanto, mas enquanto isso acontecia, enquanto o Primeiro-Ministro garantia que a PT iria ser tributada pelo maior negócio da história da nossa economia, a Caixa Geral de Depósitos estava a aprovar em Assembleia de Acionistas a antecipação do dividendo. E a questão é, por orientação de quem? Será possível que o Governo, através do Primeiro-Ministro e do Ministro das Finanças, tenham andado a dizer ao país que achavam inadmissível que o negócio da PT não pagasse imposto, ao mesmo tempo que davam orientações à Caixa Geral de Depósitos para aprovar a antecipação do dividendo e, portanto, a fuga a esse imposto? Nós queremos saber, em primeiro lugar, se foi isto que aconteceu e, em segundo lugar, que medidas concretas, e não os estados de alma do Governo que não nos interessam, que medidas concretas é que o Governo vai tomar para que esse negócio seja efetivamente tributado como é justo e como é obrigatório. A outra questão sobre a qual o gostaria de questionar, e é uma questão sobre a qual é dificílimo conseguir que responsáveis governamentais falem nos tempos que correm, é a questão do desemprego. Os senhores ministros, não se consegue que saia da vossa boca algumas palavras sobre a situação do desemprego. E, no entanto, os dados que foram conhecidos hoje em relação à evolução do desemprego dizem-nos duas coisas. Sendo o valor no terceiro trimestre 10,9%, e o valor nos primeiros 2 trimestres 10,6%, isso quer dizer que das duas uma, ou o Governo prevê para o quarto trimestre de 2010 uma criação líquida de postos de trabalho de 33 mil postos de trabalho, e convenhamos, isso não vai acontecer, ou então a projeção que o Governo fez para a taxa de desemprego média durante o ano de 2010 está errada. E, portanto, o que nós queremos saber do Sr. Ministro das Finanças é qual é que é a verdadeira projeção para a taxa de desemprego média durante o ano de 2010, porque 10,6% não vai ser, e isso é muito claro neste cenário. Mas a outra questão, ainda mais importante do que esta, é, num cenário em que todas as previsões que o Governo faz sobre desemprego resultam erradas, todas as projeções de curtíssimo prazo resultam erradas, em que o Governo não tem nenhum controle sobre a evolução do desemprego, como é que o Governo pode manter o cenário macroeconómico que aponta para o ano de 2011? E mais importante do que isto, que medidas é que o Governo tenciona introduzir durante o ano de 2011 para conseguir que o desemprego não entre numa espiral de aumento descontrolado? Porque a questão que se coloca foi aliás expressa pela Ecofin de forma absolutamente transparente. O Ecofin elogiou as medidas tomadas pelo Governo português e disse, e passo a citar o Comissário Europeu Olli Rehn, que o Governo português está num processo de intensificação das reformas estruturais, a começar pelo mercado de trabalho. Está! Nós o que sempre ouvimos dizer da parte do Governo era que tudo o que era preciso fazer no mercado de trabalho estava feito, e já foi muito.
E, portanto, o que nós queremos saber é se o Governo está a planear medidas adicionais ao nível da pressão sobre os desempregados e ao nível da precarização da legislação laboral. E já agora gostaríamos que as garantias que o Sr. Ministro das Finanças nos possa dar a esse nível têm um prazo de validade razoável ou são para ser alteradas nas próximas 72 horas, como tem acontecido com muitas declarações de muitos responsáveis ministeriais. Porque o problema é, nós não acreditamos nas projeções de desemprego do Governo para o ano 2011. Mas elas só poderão ser agravadas se, para além de tudo aquilo que o Governo já está a apresentar no Orçamento de Estado, estiver ainda por cima a preparar medidas para flexibilizar ainda mais, como diz o Governo, o mercado de trabalho, ou seja, facilitar os despedimentos e facilitar a precarização das relações laborais. Portanto, gostaríamos de obter explicações do Governo a este nível sobre a questão do mercado de trabalho e sobre as outras medidas que o Ministro aqui veio anunciar hoje. O Sr. Ministro alongou-se sobre uma série de aspectos do Orçamento de Estado que já todos conhecíamos e sobre os quais não precisávamos de esclarecimentos adicionais, mas passou rapidíssimo sobre as medidas que foram acordadas com o PSD. Ora, nós compreendemos que a bancada do Partido Socialista e a bancada do PSD não careçam de mais explicações sobre essas medidas, mas nós gostaríamos muito de perceber o que é esta redução ao nível do setor empresarial do Estado. Estamos a falar de desorçamentação, ainda mais? Gostaríamos de perceber de onde é que vêm estes 0,5% de melhor desempenho da Segurança Social. É ao nível das contribuições? É ao nível de cortes nas prestações sociais? Gostaríamos de perceber se não houve alterações no cenário em que será feita a execução do Orçamento para a Segurança Social, onde é que o Governo vai buscar 0,05% de melhoria do ponto de vista do déficit ao nível da Segurança Social. Como gostaríamos finalmente de saber que mudanças são estas no modelo de gestão do setor rodoviário que nos vão permitir uma poupança de 0,04%. Portanto, o Ministro das Finanças vem hoje aqui com um conjunto de novidades em relação ao Orçamento de Estado. Penso que era o mínimo que podia fazer, era dar algumas explicações à Assembleia da República sobre os pormenores dessas novas medidas. Finalmente, em relação às privatizações, nós também partilhamos da curiosidade do Grupo Parlamentar do PSD e não compreendemos a reação do Ministro. Aliás, o discurso do Governo sobre as privatizações é sempre mais ou menos o mesmo. A Assembleia da República pergunta o que é que está previsto no início de um determinado exercício de execução orçamental, o Governo diz que é cedo. Há mais perguntas, o Governo vai sempre dizendo que é cedo. É cedo, é cedo, é cedo, é sempre cedo, até ser tarde demais. Até as empresas estarem vendidas e ser, naturalmente, está vendido, já não dá para voltar atrás. Portanto, gostaríamos de saber quais são os planos do Governo em matéria de privatizações, se existem planos do Governo em matéria de privatizações e quando é que a Assembleia da República vai ser informada sobre esta matéria.